E aí, galera, voltamos, né? Vamos lá, vamos continuar esse assunto provimento. Estamos tratando sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, as formas de provimento, já vimos a nomeação, já vimos a promoção, vamos tratar agora sobre a reintegração, ok? Vamos para o slide. Reintegração. O que é reintegração, professor? Pessoal, a reintegração é o ato que torna que faz retornar o servidor que foi demitido ou exonerado ilegalmente, beleza? Quando há uma demissão ou uma exoneração indevida e é possível, esse servidor consegue reverter essa exoneração ou essa demissão indevida, o ato que faz ele retornar é chamado de reintegração, ok? Nos casos de reintegração, também como vimos nos casos de promoção, não há necessidade de haver posse, certo? Porque como se tornou sem efeito o ato de exoneração indevida ou de demissão indevida, a posse continua lá intacta, ok? O que é que acontece? Durante o período em que ele estava demitido ou exonerado, ele estava impedido de exercer suas funções e automaticamente ele estava impedido de receber a sua remuneração. Como fica a situação desse servidor? Ele receberá uma indenização pelo período que ele ficou sem trabalhar e sem receber as suas remunerações. Por quê? Ele recebe mesmo sem trabalhar porque a demissão ou a exoneração foram tidas como indevidas, judicial ou administrativamente. Dessa forma, seria injusto que esse servidor ficasse privado de sua remuneração. A lei prevê que nessas hipóteses ele receberá a indenização, mesmo que ele não esteja trabalhando. Vamos voltar para o slide. E por fim, ele vai ser reintegrado, em regra, no cargo que anteriormente ele ocupava. É importante lembrar disso. Em regra, ele vai voltar a ocupar aquele mesmo cargo que ele ocupava antes da sua demissão, antes da sua exoneração indevida. Por que eu digo em regra? Porque poderão acontecer hipóteses especiais em que aquele cargo ele não esteja mais disponível para que o servidor o ocupe. Que hipóteses são essas? Vem comigo, vamos lá para o slide. Primeira hipótese é do cargo ser transformado, beleza, galera? A hipótese do cargo ser transformado. O cargo, por alguma situação determinada pelos superiores daquele servidor, pode-se perceber que houve a necessidade de transformar aquele cargo. Um cargo que era de nível médio e ele passa a ser um cargo de nível superior. O servidor, quando ele fez o seu concurso e foi aprovado, ele foi aprovado para ocupar o cargo X, com as atribuições X, e aquele cargo era de nível médio. Se houve uma transformação para um cargo de nível superior, ele não vai ser colocado direto num cargo de nível superior. Ele não pode ser colocado para um cargo diferente do concurso que ele passou. Essa seria uma das hipóteses em que ele não pode ser reintegrado no seu cargo. Outra hipótese é o cargo ser extinto. Esse processo, ele é demitido, esse processo demora por um longo período e a administração percebe que não é mais conveniente manter aquele cargo. É um cargo que ele está obsoleto. E todos os outros colegas daquele servidor também já foram demitidos, exonerados ou mesmo aposentados. Ele está lá esperando, mas via de regra o cargo dele está vago, porque ele foi demitido ou exonerado. Se esse cargo for extinto e depois ele ganha a ação judicial ou processo administrativo para ser reintegrado às suas funções, ele não poderá ser reintegrado no mesmo cargo que foi extinto. Nessa situação, o que é que acontece com ele? Ele fica em disponibilidade. Ele fica lá aguardando o surgimento de um cargo similar ao dele, onde ele possa exercer as suas funções e durante esse período ele fica recebendo remuneração. Beleza, galera? Vamos voltar para o slide para ver as outras hipóteses. Reintegração e tratamento ao ocupante da vaga. O serviço público ele é dinâmico, galera. O servidor ele foi lá demitido ou exonerado indevidamente, mas o mundo não para por conta disso. Alguém vai ter que ocupar as funções que ele anteriormente ocupava. Como é que fica a situação se alguém foi empossado para exercer aquela função dele? Qual o tratamento que se dá ao ocupante da vaga que anteriormente pertencia ao servidor reintegrado? Vamos ao slide, vamos entender essa situação. Primeiramente, a gente tem que lembrar se ele é estável ou se ele não é estável. Se ele não é estável, infelizmente ele vai dançar. Ele vai ser exonerado sem direito à indenização. Alguém vai dizer, professor, é injusto, tal.
Mas é aquela coisa, a lei não se discute, né? A lei se cumpre. Se esse servidor que está ocupando o cargo de um reintegrado não era estável, ele será exonerado, o Estatuto prevê que ele será exonerado sem direito à indenização, beleza? Se estável, a gente tem duas hipóteses. Como nós comentamos os casos especiais, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior, se estável, e ele foi nomeado para um novo cargo. Ele vai ser reconduzido para o cargo que anteriormente ele ocupava. E se aquele cargo tiver sido extinto ou transformado por alguma razão, ele será posto em disponibilidade, que nós já comentamos, ele vai ficar lá, aguardando, recebendo remuneração, até que a administração localize um outro cargo com atribuições similares, onde ele possa ser lotado, onde ele possa trabalhar, beleza? Vamos ver mais formas de provimento. Aproveitamento do aproveitamento. O que é aproveitamento, professor? É justamente o retorno do disponível em cargo igual ou equivalente ao que ele já ocupava, pela sua natureza e vencimento, e cargo igual ou equivalente pela sua natureza e vencimento ao anteriormente ocupado, ok? O aproveitamento é o reingresso desse cara que estava em disponibilidade. Você pode até pegar a ideia dos exemplos que nós demos. Se por alguma razão o cargo dele foi vago, foi extinto ou foi transformado, ele não tem como voltar para aquele cargo, ele vai ficar em disponibilidade. Quando ele for reinserido no serviço público, essa forma de provimento daquele cargo ali é chamada de aproveitamento, ok? O aproveitamento tem algumas características. Primeiro, que ele tem privilégios em relação às outras formas de provimento. Havendo um servidor em disponibilidade, o aproveitamento ele vai ser feito na primeira oportunidade possível, beleza? Se surge um cargo de qualquer tipo que tem compatibilidades, que tem uma situação análoga, se é um cargo equivalente ao anteriormente ocupado por esse servidor, ao invés de pegar um servidor, ao invés de pegar uma pessoa nova e nomear para aquele cargo, ele vai ser provido, ele vai ser ocupado através do aproveitamento. E na hipótese que o servidor, porventura, negue-se, ele diga, não, eu não quero exercer esse outro cargo, eu quero exercer o cargo que anteriormente eu exercia. Mas não é possível, fulaninho, não é possível, servidor, você exercer aquele cargo porque ele já foi extinto, ele foi transformado e você não preenche mais os requisitos para exercê-lo. Por qualquer razão, não é mais possível você exercer aquele cargo. Se esse servidor se nega a reingressar no serviço, se ele não toma posse no prazo legal, ele deverá ter a sua disponibilidade cassada. Ou seja, é uma punição onde ele vai perder a situação da disponibilidade, ele vai perder o seu vínculo com o serviço público, beleza? Essa é a penalidade. Se a banca te questionar, o servidor que negar-se a tomar posse, no caso de aproveitar, o servidor em disponibilidade, que se negar a tomar posse no prazo legal, em caso de aproveitamento, ele perderá a sua remuneração. Incorreto. Ele vai ter cassada a sua disponibilidade. Ele perderá o seu vínculo com a administração. Beleza, galera? Vamos lá, vamos continuar. Reversão. O que é reversão? Pessoal, reversão é um reingresso no serviço público do servidor aposentado. A banca gosta muito de trocar reintegração e reversão, não confundam. Nós estamos tratando agora sobre a reversão. É quando o cidadão foi aposentado, por alguma razão, a sua aposentadoria foi considerada insubsistente, a sua aposentadoria, ele perdeu a sua aposentadoria, os motivos viram que tinha alguma ilegalidade, os motivos que levaram ele a se aposentar não existem mais, e ele retorna, ele é revertido para o seu cargo anterior. O que mais a gente pode comentar sobre a reversão? A reversão também terá prioridade sobre novas nomeações. Por quê, galera? Porque o cara estava lá aposentado. Por algum motivo se determinou a sua reversão. Ele vai continuar recebendo até o momento que surge aquela vaga para ele poder ingressar no serviço de novo, para ele poder entrar em exercício novamente. Então é prejuízo para a administração deixar esse cara parado. É melhor não contratar um novo servidor e prover aquele cargo através de reversão. A reversão ela terá prioridade sobre novas nomeações, ok? Ela tem que ser feita para o mesmo cargo e se por qualquer razão, como nós já comentamos, transformação,
que não permita mais o servidor ocupar, ou extinção do cargo, se isso acontecer, vai ser feito em cargo equivalente. Beleza? Quando que ocorrerão as hipóteses? Quais são as hipóteses de reversão? Estão aí no nosso slide. Primeiro, insubsistência dos motivos da aposentadoria. E segundo, por interesse e requisição da administração, respeitada a opção do servidor. A primeira hipótese é bem simples. O cara estava aposentado por invalidez e ele recuperou a perfeita capacidade laboral. Um tratamento milagroso, ele ficou curado, pode voltar a trabalhar, graças a Deus, então ele vai ser revertido para o cargo que ele ocupava. Ou na hipótese de interesse público, não é? A administração requisita ao servidor que ele retorne e o servidor concorda, ele aceita essa requisição. Apesar de usar o termo aí requisição, normalmente requisição dá a ideia de uma ordem que você não pode se negar a obedecer, mas vai ser respeitada, nesse caso, a opção do servidor, ok? Tem que ser observado o desejo do servidor. Acontece aquela mesma situação do aproveitamento do servidor em disponibilidade quando ele se nega a tomar posse no prazo legal. Se ele se negar e ele não tomar posse no seu cargo no prazo legal, o que é que vai acontecer com ele? A sua aposentadoria poderá ser cassada, mas haverá um processo administrativo prévio, beleza? Para ver se houve alguma hipótese justificada para esse cidadão não ter voltado ao serviço. Mas não havendo hipótese justificada, nesse caso, será determinada a cassação da aposentadoria. Porque, afinal, ele não pode, no exemplo que nós demos de um aposentado por invalidez, se ele recuperou a capacidade, ele tem que voltar ao trabalho. Ele não pode ficar recebendo. Se ele se recusa por qualquer motivo injustificado, não quero voltar, psicologicamente eu não aguento mais, mas não existe nenhum atestado, nenhuma prova disso. Ele diz, não, eu não consigo mais por qualquer razão, não desejo, não me sinto bem mais naquela repartição pública, e ele se recusa, vai ser aberto um processo administrativo, apurar o que foi que aconteceu e se realmente foi injustificada o não retorno dele, ele não exercer normalmente as suas funções, a aposentadoria vai ser cassada, ele vai perder o seu vínculo com a administração, beleza? Vamos voltar para o slide para ver as outras hipóteses. Transferência. Pessoal, o que é a transferência? Quem estuda para concurso faz tempo e já estudou estatutos, não vai ver a transferência nas formas de provimento. De fato, não vai ver. Quando o nosso estatuto aqui de Pernambuco ele fala sobre transferência, tenha em mente a readaptação, beleza? Usa-se o termo legal transferência, mas tenha em mente, semelhante ao que acontece com outros estatutos, a readaptação. Volta para o slide, vem comigo. A transferência ela será feita em situações de readaptação do funcionário para cargo mais compatível com sua capacidade física ou intelectual, atendida à conveniência do serviço. O que isso quer dizer, galera? O servidor, por qualquer razão, ele teve uma redução da sua capacidade laboral e ele não tem mais condição de permanecer exercendo aquela função para a qual ele foi aprovado, para a qual ele foi nomeado. Para não manter esse servidor recebendo o salário integral sem nenhuma contraprestação, existe essa hipótese da transferência ou readaptação, que é quando você pega aquele servidor, procura um cargo que seja mais compatível com a sua capacidade física, com a sua capacidade intelectual, naquele momento, e coloca ele para exercer aquela função. Porque é muito mais interessante para o serviço público que ele esteja exercendo qualquer função do que ele esteja recebendo um salário integral sem exercer função nenhuma. Pegaram a lógica? Vamos ver mais características sobre a transferência ou readaptação. Transferência / readaptação. Ela será precedida de avaliação de desempenho funcional, treinamento ou prova de capacidade intelectual. Vai ter que ser feita uma avaliação para ver a extensão da incapacidade daquele servidor. Se a extensão for total, ele vai ser aposentado por invalidez. Mas se for parcial, vai ser verificado quais são os limites da capacidade física ou intelectual do servidor, através de uma avaliação de desempenho, vai ser feito algum treinamento para ele exercer a nova função, ou então vai ter que ser dada alguma prova da sua capacidade intelectual para ver se ele pode ou não pode exercer aquela função ali. Perfeito, galera? Basicamente é isso.
sobre transferência. Tem um bizu bem legal no nosso slide, vem comigo. Vamos lá. Não confunda transferência, remoção e permuta. Como eu disse a vocês, quem estuda para concurso há mais tempo, vai ver o termo transferência se aplicando ao servidor que é mudado de lotação e o termo readaptação se aplicando à reinserção no serviço público daquele que perdeu a sua capacidade laborativa. Para a gente aqui não. Para a gente a transferência no nosso estatuto aqui de Pernambuco é a readaptação. Opa, me perdi aqui. É a readaptação de quem teve uma redução da sua capacidade laboral. E o que é a remoção, professor? Remoção já é outro conceito. É simplesmente a mudança para um outro órgão ou outra localidade. O Estatuto aqui de Pernambuco considera como remoção a mudança para outro órgão ou para uma outra localidade, seja em outro estado, seja em outra cidade, beleza? Essa é a ideia da remoção, não se faz diferenciação. Se o servidor vai para um outro órgão, dentro da estrutura do Poder Executivo, ou se ele está indo para uma outra cidade, continua no mesmo órgão, só muda a unidade, né? Ele está mudando somente de unidade, mas continua no mesmo órgão, beleza? E por fim, a permuta. O que é a permuta? É a remoção envolvendo dois servidores. A ideia da permuta é quando há uma modalidade de remoção que pressupõe a participação de dois servidores. Um troca de local com o outro, ou um sai de um órgão para outro, seja de órgão para órgão ou de localidade para localidade, beleza? Basicamente, é só para você, como essa palavra transferência remete muito à ideia de um servidor que é transferido para uma outra localidade, mas não encare dessa forma quando estiver respondendo as questões dos nossos concursos de Polícia Penal de Pernambuco e Polícia Civil de Pernambuco. O termo transferência, ele é usado no Estatuto como sinônimo de readaptação, e quando você vai tratar sobre a transferência de localidade ou um servidor que sai de um órgão para outro, você está tratando sobre remoção, e se envolver dois servidores, aí você está tratando sobre permuta, beleza? Vamos voltar para o slide. Mais dicas quentes para a gente conseguir um excelente resultado na nossa prova. Ou melhor, não, vamos para a questõezinha já, né? Tem que treinar o que a gente aprendeu. Primeira questão. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 68, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Desvio de função acarretará aumento do vencimento do servidor e a sua reclassificação. Eu creio que está faltando um artigo aí. O desvio de função acarretará aumento do vencimento do servidor e a sua reclassificação. E aí, galera, pensem um pouquinho. Ocorrendo as hipóteses de desvio de função, ocorrendo um desvio de função, o servidor ele vai ter um aumento do vencimento ou então ele vai ser reclassificado. Ele é um servidor de nível médio e ele vai exercer funções de nível superior. Nessa hipótese, a gente reclassifica esse cara, ele, mesmo aprovado no concurso de nível médio, a gente bota ele num cargo de nível superior. Pensem um pouco, certo ou errado? Já comentamos, né, galera? Errado. Apesar de o desvio de função ser possível no âmbito do Estado de Pernambuco, desde que, com observância do regulamento e no interesse do serviço público, quando ele ocorrer, se ele ocorrer, não haverá aumento de estipêndio. Lembram dessa palavra estranha? Estipêndio. Estipêndio é salário, não haverá aumento de vencimento desse cara e nem tampouco ele será reclassificado. Não vai acontecer isso aí, beleza? Ele vai exercer as funções de acordo com o regulamento, no interesse do serviço, mas nada de aumento de vencimento, nada de reclassificação. A questão está errada, ok? Mais uma. Tal, considerando a lei, o estatuto, julgue o item seguinte. O valor da retribuição de funções gratificadas será estabelecido por decreto do Poder Executivo. A questão está dizendo o seguinte. O valor da retribuição para o servidor que está exercendo função gratificada será estabelecido por decreto do Poder Executivo. Desculpem, pessoal. E aí, certo ou errado? O que é que vocês acham?
vai ser por decreto o valor da retribuição de funções gratificadas? Não, galera, de jeito nenhum. Quem respondeu errado, acertou. Errado é o gabarito da questão. Quem vai criar esse cargo e vai fixar a retribuição dessa... Desculpe, quem vai criar essa função e quem vai fixar a retribuição dessa função, como está dizendo aqui, ó, é a lei. A lei é quem vai fixar o valor da retribuição das funções gratificadas dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Agora, o quantitativo desses cargos, sim, será através de decreto. Gravem isso. A criação e a estipulação de retribuição da remuneração percebida pelo ocupante da função será criado por lei. Mas a quantidade, o quantitativo, será através de decreto. Perfeito? Vamos voltar para as questões. A última, para a gente voltar para a parte... Não, perdão, temos mais duas para ir para a parte teórica. Terceira questão. Com base nas disposições constitucionais relativas a cargos, empregos e funções e nas disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Reintegração corresponde ao reingresso de servidor aposentado no serviço público, se insubsistentes os motivos da aposentadoria ou se houver interesse e requisição da administração, respeitada a opção do servidor. E aí, galera, o que acham dessa questão? Tá certa, tá errada? Pensem um pouquinho aí. Nós falamos sobre as formas de provimento, falamos sobre a reintegração. Que foi o que nós comentamos sobre reintegração? A reintegração seria o reingresso do aposentado, quando insubsistentes os motivos de aposentadoria ou quando houver interesse em requisição da administração? Quem respondeu errado, respondeu certo. Esse conceito que a questão está tratando aí é o conceito de reversão, pessoal. Volta aqui um pouquinho. Reversão é a situação do cara que estava aposentado, foram julgados insubsistentes os motivos de sua aposentadoria, ou então que houve um interesse da administração pública, ele foi requisitado e ele concordou em voltar ao serviço. Essa é a hipótese da reversão. A reintegração, a questão está tratando de reversão e não de reintegração. Por isso que ela está errada. E o que é a reintegração? A reintegração é o retorno, é o ato que traz de volta, que faz reingressar o servidor que ele foi demitido ou exonerado de forma ilegal. Beleza? Voltando aqui para o nosso slide. Opa, perdão. Fui demais. Aqui. Voltando aqui para o nosso slide, galera. A reintegração. Esse conceito aqui que a questão trouxe é o conceito de reversão. Eita, horrível, né? Que seta terrível. A reintegração, que é o que a questão colocou aqui, é esse outro conceito, ó. Que é quando o servidor demitido ou exonerado ilegalmente reingressa no serviço público e, lembrando, ele vai ser ressarcido das vantagens que ele não recebeu durante o período que ele estava indevidamente afastado de suas funções, ok? A última, pessoal, para a gente voltar à parte teórica. De acordo com a lei estadual tal, regime de acordo com o estatuto, né? Julgue o item seguinte. Promoção é a elevação do funcionário em caráter efetivo à classe imediatamente superior, a que pertence na respectiva série, o que pode ocorrer mesmo quando houver indisponibilidade funcionário aproveitável na vaga. A gente tem uma questão que traz dois conceitos, né? O primeiro vem até aqui, né? Traz duas afirmações, em que ele diz que a bati aqui sem querer, galera. Perdão. Como eu comentava, tem dois conceitos aqui, né? Vai até aqui mais ou menos.
o conceito da promoção, ele diz que promoção é a elevação do funcionário em caráter efetivo à classe imediatamente superior a que pertence, o que pode ocorrer mesmo quando houver disponibilidade de funcionário aproveitável na vaga. Pense aí um pouquinho, galera. Pense aí um pouquinho. Primeiramente, esse conceito de promoção está certo ou está errado? É a elevação do funcionário em caráter efetivo à classe imediatamente superior a que pertence na respectiva série. Pessoal, está corretíssimo. Essa primeira parte da questão está certa. No entanto, o gabarito da questão é errado. Por quê? Porque se houver servidor em disponibilidade, se houver aqui em disponibilidade funcionário aproveitável na vaga, prioritariamente, opa, foi horrível aqui agora. Pessoal, acho que eu vou preferir não escrever, beleza? Vou tentar de novo. Não. Vocês não merecem isso, não. Vamos lá. Prioritariamente, havendo o servidor em disponibilidade, esse cara vai ocupar a vaga. Por quê? Porque qual é a lógica da disponibilidade? O cara está afastado, aguardando o reingresso no serviço público. E aquele cargo ele é compatível, ele é plenamente compatível com as atribuições dele. E ele está recebendo enquanto aguarda. É melhor a gente colocar aquele cara que está recebendo sem trabalhar para ocupar aquela vaga do que, triste para o outro servidor, né? Do que promover o que está na classe abaixo para a classe imediatamente superior. Percebe? Existe uma lógica por trás disso. Se você entende a lógica, facilita na resolução das questões, ok? Basicamente, esse é o motivo pelo qual a questão está incorreta, porque havendo servidor em disponibilidade, ele vai ter prioridade para ocupar a vaga. Ok, galera? Pessoal, vamos dar uma paradinha, já vimos o provimento, que é muito importante, muito importante. Terminamos as formas de provimento, respondemos algumas questões para fixação. Vamos tomar um café, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta, beleza? Abração, até daqui a pouquinho.